Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o presbítero Cláudio aqui quem vos fala, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos iniciar neste vídeo o estudo, o resumão que a gente traz das nossas lições. Vamos iniciar o nosso resumo da lição do segundo trimestre de 2026, lição revista de adulto, editora CPAD, onde nessas 3 lições vamos estudar o legado de 3 grandes homens que fizeram a diferença na sua geração: Abraão, Isaque e Jacó. Homens dos quais o mundo não era digno. Este é o título da revista deste segundo trimestre de 2023. Vamos nos debruçar, relembrar, aprender, tirar dúvidas sobre a vida, a caminhada, a fidelidade, os obstáculos também que eles enfrentaram, mas acima de tudo, mantiveram sua fidelidade em Deus e a promessa que Deus fez a Abraão estendeu a sua descendência, seguindo de Isaque, Jacó e os filhos de Jacó, de onde formaram as 12 tribos da nação de Israel, onde se formou os judeus, hebreus, a partir da chamada de Deus a Abraão, e Abraão respondendo com fidelidade e confiando plenamente no Senhor. Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. 3 lições, onde vamos aprender mais, Primeira lição, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, a lição de hoje. Segunda lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Terceira lição, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Quarta lição, a confiança, a confirmação de uma promessa. Quinta lição, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Sexta lição, o nascimento de Isaque. Sétima lição, uma promessa de fé, a entrega de Isaque. Oitava lição, Isaque, herdeiro da promessa. Nona lição, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. 10ª lição, a experiência transformadora de Jacó. 11ª lição, Jacó, de enganador a homem de honra. 12ª, reconciliação de Jacó com Esaú. E finalizando, fechando o trimestre, a 13ª lição, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Então, vamos estudar a jornada desses 3 patriarcas, homens que aprenderam a obedecer e a confiar em Deus. O comentarista dessa revista, deste segundo trimestre, é o pastor Elinaldo Renovato, autor de várias obras publicadas pela CPAD, professor, universitário também, certo, irmãos? A primeira lição, o título, a lição que nós vamos estudar hoje, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Os objetivos desta nossa lição: apresentar como ocorreu o chamado de Abraão, enfatizar a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado, mostrar as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar em Canaã. Então, nessa primeira lição, vamos trazer
O comentarista ele traz um resumão, já iniciando ali com o chamado de Abraão, e vamos refletir, irmãos, mais sobre a jornada de fé desses três homens, Abraão e seu filho Isaque e seu neto Jacó, né? O chamado de Abraão implicava deixar sua terra natal e ir para um local que Abraão não conhecia, uma terra que Abraão nunca tinha ido antes, passado antes, né? Então, para atender esse chamado de Deus, era preciso fé e obediência. E Deus encontrou isso em Abraão. Por isso ele é chamado o pai da fé. O texto bíblico de referência dessa nossa primeira lição é o capítulo 12 do livro de Gênesis, ocasião ali que Deus chama Abraão, versículos do 1º ao 9. Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mamré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. A partir do capítulo 12 de Gênesis, a gente tem o chamado de Abraão, capítulo 11, versículo 26, já fala aqui que viveu Terá 75 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Já vem trazendo aqui informações sobre Abraão, sua família, né, seu pai, seus irmãos, sua mulher, Sarai. Já apontou aqui que Sarai era estéril, aqui no versículo 30 do capítulo 11. E a partir daqui, do capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia toma uma nova direção. O foco passa a ser Abraão e toda a história envolvendo seus filhos, seus descendentes, a formação do povo hebreu, que se torna em milhares de pessoas, de onde de Abraão, da descendência de Abraão, viria o Messias, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, certo? O primeiro tópico da nossa lição: Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado, a promessa para Abraão, as bênçãos de Deus para Abraão. Abraão, ou Abrão, até então ele era chamado aqui de Abrão, ele tinha 75 anos de idade. Como naquela época as pessoas viviam muito mais do que vivem hoje, 75 anos, a gente pode conjecturar e compreender que para nós hoje seria a meia-idade.
Abraão com 75 anos, sua esposa Sarai com 65 anos. Abraão, ele habitava em Ur dos caldeus, região ali da Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi onde iniciou a escrita, tá? Então, Ur dos caldeus era um centro de uma cultura rica, né? Uma cidade localizada ao longo ali do rio Eufrates, que ostentava uma arquitetura monumental, né? Riqueza da cidade, moradia confortável, música, arte, né? A terra natal de Abraão, aqui agora ainda sendo chamado de Abraão. E Abraão servia outros deuses. A gente abrir a Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 2, deixa eu ver se é Josué 24, capítulo 2, exatamente, Josué capítulo 24, versículo 2 diz assim: Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Abraão adorava outros deuses, até este chamado de Deus. Então, quando Abraão ouve a voz de Deus, Abraão creu, acreditou, né? Quando ele recebeu esse chamado de Deus, Abraão deixa a sua civilização, né? E peregrinou para uma terra que até então ele não sabia para onde ficava, que direção ficava, né? A terra de Canaã, onde viveu nômade em tendas aproximadamente ali quase 100 anos. Então deixou sua morada confortável em Ur dos Caldeus para confiar nas promessas de Deus. Hoje, o patriarca, o pai dos judeus, ele é reverenciado por 3 grandes religiões, adeptos dessas religiões: o judaísmo, judeus, né? O islamismo e também o cristianismo, certo, irmãos? Então, aos 75 anos de idade, Deus chama Abraão e ordenou que ele saísse da sua terra, ou dos caldeus, do meio da sua família e da casa de seu pai. Abandonar, ir embora. Levar tudo que tinha, sem deixar nada, para não ficar preso a nada, para depois não querer voltar porque deixou alguma coisa para trás. Então Deus disse: sai do meio dos teus parentes, da tua terra, da casa do teu pai e vai. Para onde, Senhor? Abraão não perguntou, a Bíblia não diz isso. Para onde eu vou te mostrar. Então Abraão confiou em Deus e seguiu a direção que Deus lhe mostrava. Então, isso exigia uma grande fidelidade de Abraão e obediência irrestrita. Deus não erra, irmãos. Deus não se equivoca. Deus conhece o coração do homem, a intenção do coração do homem. Capítulo 9, capítulo 17 do livro de Jeremias, está lá dizendo que Deus conhece o coração do homem. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Coração do homem. Aí Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então,
Deus responde: eu, o Senhor, examino, esmiunço o coração do homem. Deus conhece o que está no meu coração, o que está no teu coração. Então Deus conhecia o coração de Abraão. Chama e este obedece, de forma irrestrita. Ele obedece ao Senhor, pega sua esposa, seu sobrinho acompanha, as pessoas que ele servia, que estavam a seu serviço, seus bens, seus animais, e parte. Para onde, pastor? Deus foi mostrando a ele durante a caminhada. Abraão não tinha mapa, Não sabia o destino final. Deus não disse o local para onde ele iria de imediato. Deus disse: vai. Deus apenas lhe indicou a direção, o caminho, Deus sabe o que faz. Deus não erra. Deus não se equivoca. Deus não se contradiz. Deus não tem um plano B, porque Deus não erra. Entende, irmãos? Então Deus sabe o que faz, com quem ele faz e por que ele faz. Abraão apenas confiou, mesmo Deus não revelando o trajeto completo. Deus vai nos mostrando durante a caminhada o passo seguinte. No capítulo 17 do livro de 1 Reis, quando o profeta Elias ele é confrontado, ele vai até Acabe e transmite a mensagem de Deus, confronta o apóstata, o idólatra Acabe, sua esposa Jezabel. Jezabel tenta matar Acabe, ou a matar o profeta Elias. Então Deus tira Elias de cena, manda que ele vá até uma localidade chamada ali o ribeiro de Querite, onde ele beberia da água do ribeiro, seria alimentado pelos corvos. E Deus não disse mais nada, apenas fica lá. Deus não disse a Elias qual era o passo seguinte, apenas que ele confiasse, que ele esperasse, que ele ficasse lá. E Elias ficou. Então, depois que o riacho secou, não tinha mais água para Elias beber, Deus deu outra direção, vai até Serepta. Então Deus é assim, ele vai revelando o passo seguinte a partir da nossa obediência. Então é confiar. E isso aqui a gente encontra em Abraão, certo, irmãos? As promessas feitas a Abraão não alcançaria somente ele, mas incluía toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e de seus descendentes. E marca até o dia de hoje. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por que é que os Estados Unidos é uma nação poderosíssima, potente? Porque em todos os momentos, os Estados Unidos sempre esteve ao lado de Israel, irrestritamente, lado a lado, brigando, defendendo Israel. E Deus cumpre sua promessa: abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A Inglaterra também da mesma forma, apesar de ser um país cristão, tem vivido nos últimos anos, nessa última era, uma apostasia muito grande, mas sempre esteve ao lado de Israel, e é uma nação próspera, abençoada. Então, é promessa de Deus: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar,
No texto aqui, do versículo 1 ao 3, aqui do capítulo 12, mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu, né? A nação israelita, Israel. Tá? Então, o Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão, e quando ele estava com 99 anos, veja, o chamado foi com 75. Já vão ser aqui 24 anos. Com 99 anos, Deus mudou seu nome para Abraão, cujo significado é pai de nações. O nome de Abraão significava pai, pode a memória, pai exaltado, né? Abraão, pai de muitas nações. Então, não foram dias, não foram meses, foram 25 anos esperando a promessa, esperando o cumprimento da promessa. Entendeu, irmãos? Então, Abraão era filho de Terá, tinha mais 2 irmãos, Arã e Naor. Arã, seu irmão, morre, falece, né? E Abraão, ainda sendo chamado de Abraão, ele pega, né, o seu sobrinho Ló, e Ló vai morar com ele. Ló, filho do seu irmão que havia falecido, seu irmão Arã. Entendeu, irmãos? Vamos seguindo. O ponto 2 da nossa lição, a obediência de Abraão a Deus, atendendo o chamado. Um descuido, a passagem por Arã. Como homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus lhe ordenou, sem saber para onde ou onde se localizava, esse lugar onde localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Aí a gente vai lá para a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde faz jus isso aqui, fé. Encaixa direitinho com a fidelidade de Abraão. O escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ou seja, é a certeza, é o firme fundamento, a certeza das coisas que se espera, eu estou esperando, mesmo que eu não esteja vendo. Aqui entra aquele confronto com o racionalismo, com o iluminismo, né? O iluminismo vai pontuar tudo a partir da razão, a partir daquilo que pode ser visto, que pode ser palpável, que pode ser mensurável. Fé, não. Por isso, em muitos pontos aqui, vai chocar com a Bíblia. Que o cristão nunca viu Deus. Isso é fé. A gente crê, a gente acredita. Entendeu, irmãos? Vai aprendendo, vai pegando. Entendeu? Então há esse choque. Há esse choque. Então a fé, a gente precisa crer, acreditar, mesmo não vendo. Mesmo não vendo. Então a gente vê isso em Abraão, né? E mesmo sem conhecer essa definição de fé, Abraão agiu com fé em sua decisão, pois ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus, obedeceu. Pegou sua esposa, seu pai ainda acompanhou aqui, né? Ló, seu sobrinho, seus bens, seus animais,
as pessoas que trabalhavam na sua casa, no seu clã, e seguiu a direção que Deus foi lhe mostrando. E todos aqueles que estavam com Abraão eram abençoados, né? Porque Deus diz: abençoarei quem te abençoar. Então, a bênção de Deus a Abraão estendeu a todos aqueles que estavam com ele. O comentarista aqui da nossa revista, o pastor Elinaldo Renovato, ele traz um ponto aqui, um descuido. Ele aborda aqui o ponto que, quando Deus mandou Abraão sair, Abraão levou seu sobrinho Ló com ele. E lá na frente, a gente vê isso no capítulo 13, mas na frente problemas ocorreram, né? Primeiro, uma intriga ali, uma rivalidade entre os pastores de Ló e de Abrão, porque eram riquíssimos, né? Tinham muitos animais, e houve uma contenda ali entre os pastores por causa do campo, né? Da terra. Eles chegaram reclamando que estavam brigando por pastos. E o rebanho de Abraão, de Ló, era muito grande. Então, nessa questão que eles precisaram se separar. Ló desceu para as campinas, as margens ali de Sodoma e de Gomorra, né? Está aqui no capítulo 13, a partir do versículo 7, quando eles se separam. Ló desce lá para o lado de Sodoma e de Gomorra, e mais no capítulo 14 aqui, né? Alguns reis se voltam contra o rei de Sodoma e de Gomorra, daquele povo, daquela planície. Ló é levado cativo, preso, e Abrão se envolve nessa guerra por causa do seu sobrinho Ló e sua família, né, a família de Ló. Abrão junta os homens da sua casa, né, e vai guerrear contra esses reis que haviam tomado em guerra os reis de Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Então, Abrão precisou intervir para resgatar, para libertar o seu sobrinho, que havia sido preso também. Então, teve esses problemas que Abrão precisou enfrentar por causa de seu sobrinho Ló. Por quê? Porque ele levou Ló com ele. A ordem de Deus, a orientação de Deus é que ele não levasse, né? Sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai. Por outro lado, era um sobrinho, né? Como um filho. O pai de Ló tinha morrido, o irmão de Abraão. Então, Ló, provavelmente, estou conjecturando, tem adotado Abraão como seu pai, né? O cuidado ali de Abraão com Ló. Então, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, de Harã, após a morte de seu pai, para Canaã, Ló segue junto, né? Mas na frente houve esses problemas que Abraão precisou intervir para livrar o seu sobrinho da mão daqueles reis que tinham conquistado ali Sodoma e Gomorra. O terceiro ponto da nossa lição, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã, a dificuldade contra a fome, a dificuldade de ir para o lugar certo, a dificuldade de falar a verdade. Em todos os tempos, aqui traz nosso comentarista, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam dificuldades, batalhas, oposições. Isso é certo. A Bíblia está repleta disso. Todos os homens e mulheres de todos os tempos que se posicionaram na missão que Deus lhe confiou, enfrentou, enfrenta e enfrentará obstáculos, batalhas, oposições. Não tenha esse que se posicionou
diante de Deus o chamado do Senhor, que não enfrentou, que não enfrenta e que não enfrentará obstáculos. É impossível. Entende? Com Abraão não foi diferente. Depois que Abraão chega em Canaã, ele se depara com uma grande seca. Uma grande seca. A Bíblia diz, né? E havia aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 10, e havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de sua esposa Sarai, vigiava ou viajava, né, como já pontuei, com várias pessoas que pertenciam ao clã deles, além de animais, né, que dependiam de seus cuidados. E chega nesta terra e se depara com esta grande fome, eles precisavam tomar uma posição, né? Então o problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. E qual é o problema aqui? Quando Deus chama Abraão, irmãos, olha que interessante isso aqui. Em cada lugar que Abraão chegava, ou Abraão, ele levantava um altar ao Senhor. Altar fala de aliança. O único lugar que Abraão não levantou um altar foi no Egito, onde sua esposa foi tomada como esposa de Faraó. E foi justamente no Egito, onde Abraão não levantou um altar ao Senhor, que Abraão mentiu, e que os seus descendentes foram escravizados. O único local que Abraão não erguia um altar ao Senhor, porque onde ele chegava ele erguia um altar, foi no Egito. Por quê? A gente vai ver aqui que Abraão, ou Abrão, como você queira chamar aqui, não pediu a orientação a Deus para descer para o Egito. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar? Então, diante das dificuldades, a melhor opção é buscar a direção em Deus. Deus, a Bíblia não relata que Deus disse, desça para o Egito. Gênesis, nenhum lugar da Bíblia registra Abraão pedindo direção a Deus. A fome apertou, e olha que interessante que em Canaã ocorreram em algumas épocas esta fome, esta seca. A gente viu esta seca aqui no tempo de Abraão, a gente viu no tempo de Isaac, que está lá em Gênesis capítulo 26, no tempo de Jacó, né, quando José estava no Egito como governador. A gente vê lá no livro de Ruth uma seca tremenda lá em Belém, onde Elimeleque e Noemi, sua esposa, vão para Moabe, aquela na história do livro de Ruth. Então, nessa terra aqui, que era um lugar frutífero, né, terra boa, ocasionalmente, por algumas razões, a gente não sabe, surgia essa seca severa nessa terra, né? Tempos depois, a história vai se repetindo, né? Essas fomes, esta seca que causava estrago ali na terra, na região. E voltando aqui à nossa lição, Abraão não orou a Deus. Desce para o Egito, e aqui está o outro grande problema. Abraão mentiu. Como assim, pastor? Abraão mentiu.
o pai da fé mentiu também. É interessante isso porque a Bíblia não omite os erros, as falhas de grandes homens e mulheres que foram usados por Deus. Por quê? Para mostrar nossa fragilidade. Para mostrar que quando tomamos decisões sozinhos, sem consultar o Senhor, sem ir ao Senhor, erramos, falhamos. A gente vê isso também quando Sara dá sua serva egípcia H, que foi nesse episódio aqui, ó, quando ele sai do Egito, H, que era egípcia, vai com Abraão e Sara. Provavelmente, possivelmente, H tenha sido dada como serva de Sara aqui no Egito. Ela servia a Sara, enquanto Sara permaneceu aqui como esposa de Faraó aqui no Egito. Eles vão embora, H, como era serva de Sara, vai junto. E lá na frente, a gente viu o que acontece. Sara dá H para deitar com Abraão e gera Ismael. A geração, a descendência dos muçulmanos que guerreia aí com Israel, os filhos de Isaac, né, até hoje. Então, olha a tragédia do que aconteceu no Egito, porque Abraão não consultou a Deus, né? O texto diz que Faraó, quando Abraão chega no Egito, Sara estava já com 75 anos. Como pontuei mais atrás, naquela época vivia-se muitos anos, né? Então, a Bíblia vai dizer que Sara era muito bela, mesmo com 75 anos. Uma beleza singular que chamou a atenção, né, dos príncipes de Faraó e do próprio Faraó. Versículo 15 e 16 do capítulo 12. E viram os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Faraó por amor dela. E fez bem Faraó a Abrão por amor de Sara. E deu a Abrão ovelhas, vacas, jumentos e servos e servas, e camelos, e muitos bens. Abraão já era rico. Quando veio para o Egito, enriqueceu muito e muito e muito mais. Certo? E aí, o nosso comentarista, o pastor Linaldo, ele traz um ponto aqui que a gente precisa analisar com mais cuidado. Por exemplo, ele diz: Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. A Bíblia não pontua desta forma. Vamos mais adiante. Gênesis capítulo 12, versículos a partir do 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, e servas, jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Pois isso a tomei por minha mulher. Pois eis aqui tua mulher, toma e vai. Quando Abrão chega no Egito, já pontuei, Sara era muito linda, muito bela, apesar da idade. Abraão
ou Abrão, entra em acordo ali com Sara e conta uma mentirinha, porque era costume da época. O rei, né, os reis das nações tinham total autoridade, né? Aquilo que ele falava assim, era que ele falasse não, era não. Então, se ele olhasse uma mulher e gostasse daquela mulher, ele tomaria, né? A mulher poderia ser casada, ser noiva, ele tomaria a mulher para si, matava o marido ainda. Abraão, conhecedor desse costume, temeu pela sua vida e falou com Sara: tu vai dizer, se perguntarem que tu é minha irmã, para que eu não morra. Então, a fé do patriarca aqui falhou. Primeiro, já houve o erro aqui dele não pedir orientação a Deus, que Deus não mandou ele descer para o Egito. A gente vai ver isso mais na frente, lá em... Deixa eu ver aqui. Abraão tem outra situação, né? E Abraão desce para... Ele vai para Gerar, e Elimeleque, o rei de Gerar, ele toma Sarai para o seu harém, mas Deus não permitiu que ele tocasse em Sarai. Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Aqui, irmãos, sim, está dizendo que Abraão nega que Sara é sua mulher de novo, né? Aqui em Gênesis capítulo 20. E partiu Abrão dali para a terra do sul e habitou em Cades Barné, né? E sul, e peregrinou em Gerar. E havia Abrão dito que Sara era sua irmã. De novo, enviou Elimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Porém, Deus veio a Elimeleque em sonhos e disse: eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Elimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disseste ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. E em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse Deus em sonhos a Elimeleque, né? E disse a Abimeleque, disse Deus em sonhos a Abimeleque: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Aqui em Gênesis capítulo 20, sim, Deus não permitiu que Abimeleque, rei de Gerar, tocasse em Sara. Abraão mandou Sara mentir de novo. Eles eram irmãos? Sim, por parte de mãe, né? Por parte de pai, Abraão era filho de Terá e Sarai, ou Sara, filha de outra mulher, não filha da mãe de Abraão. No Egito, a Bíblia não diz que Deus impediu de Faraó ter relação com Sara. A Bíblia não diz isso. Entende? Então é muito provável que isso tenha acontecido. Até porque Faraó sim encantou com a beleza de Sara. Era uma beleza ímpar, né? Para uma mulher de 75 anos. E abençoou Abraão com muitos bens, muitos bens. E Sara e Abraão passaram tempos no Egito, tanto é que Faraó deu uma serva que ficasse aos cuidados de Sara, que ficasse, né, ali cuidando de Sara, que foi Agar. Então não foi dias, talvez tenha sido anos, talvez, entendeu? Que eles permaneceram no Egito. Faraó não simplesmente iria enriquecer, dar muitos bens, como é relatado aqui,
a Abraão se ele ficasse apenas um dia, 2 dias, poucos dias. Foram muitos bens que Abraão saiu. Abraão saiu poderosíssimo, mais ainda, do Egito. Então, é provável, sim, que tenha ocorrido esse contato, essa relação íntima entre Faraó e Sarai. Tá? Então, mas Abraão não pediu direção a Deus. E quando a gente faz sem a direção de Deus, muitas vezes o preço é altíssimo. É altíssimo. Tá bom, irmãos? A gente está estudando a Bíblia. A gente tem que ir naquilo que a Bíblia pontua. Sim, Deus feriu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai. Porque provavelmente aqui Faraó tocou em Sarai, né? Então, Abraão mentiu a respeito de Sarai, sua mulher, 2 vezes, e porque teve medo de que o egípcio matasse, né, sua vida, lhe matasse por causa de Sara, se ele descobrisse que ela era a sua esposa. Então, a gente vê aqui o pai da fé falhando feio, né, em 2 ocasiões, pedindo que sua esposa mentisse. Na primeira, o preço foi alto. Na segunda, Deus não permitiu, né, que Abimeleque, rei de Gerar, tocasse em Sarai. Mas aqui na primeira oportunidade, aqui no Egito, Deus não fala isso. A Bíblia não registra isso, que não permitiu que Faraó tocasse em Sarai. Tá bom, irmãos? Mas é um homem de fé. Teve falhas? Teve. Quem é que não falha? Mas Deus restaurou o patriarca, né? Deus restaurou e no tempo certo, como Deus havia dito, Sara gerou, né, em seu ventre um filho que seguiu, né, as promessas de Deus feitas a Abraão, passando por seu filho Isaque, para o neto Jacó, para as 12 tribos e para essa nação que se formou, que eram os israelitas, né, os judeus, os hebreus, hoje os judeus. Tá bom, meus irmãos? Esse é o resumo dessa nossa primeira lição. Se você tem perguntas, tem dúvida, né, deixe no comentário e a gente vai aprendendo, relembrando um pouquinho mais nas nossas lições seguintes. Que Deus abençoe a sua vida.